Boa noite a todos. Estamos começando então nossa aula de beneficiários da Previdência Social. Hoje nós vamos falar sobre os segurados e dependentes da Previdência. Como eu comecei a dizer agora há pouco, um pouquinho antes da gente começar a gravar para os alunos que estão nos acompanhando online, essa aula tem a intenção de desmistificar quem são os segurados e quem são os dependentes da Previdência Social. Afinal, para que serve a Previdência Social? O que é a Previdência Social? Previdência Social é um sistema que vai preencher, ou seja, vai preencher as lacunas do Estado no momento de proteger os indivíduos dentro de um determinado círculo social. Que riscos são esses que nós pretendemos proteger? São os riscos aos quais os segurados da Previdência e seus dependentes estão expostos dentro do cotidiano. Então, nós vamos proteger essas pessoas de diversos riscos. Quais são esses riscos? Morte, incapacidade, velhice, o que mais? Vamos ver se vocês participam. Invalidez, maternidade. Né? Maternidade, um dia eu estava numa aula, a aluna falou para mim, mas professora, maternidade é um risco? Maternidade não é um risco, mas é um momento no qual determinado indivíduo apresenta uma fragilidade. Momento no qual, então, ele vai ser protegido pelo sistema. Então, se a ideia de previdência social é proteger as pessoas do risco, nós precisamos dizer quem são os destinatários dessa proteção. Então, eu tenho uma previdência social que vai proteger determinado conjunto de pessoas do risco social, e aí vem a lei e precisa me dizer, então, tá, eu tenho essa proteção, mas essa proteção é para quem? Quem são os destinatários dessa proteção? Os destinatários dessa proteção, apresento para vocês aqui, são os segurados e dependentes. Então, nós temos 10 benefícios previdenciários, sendo que 8 são para segurados e 2 são para dependentes. E aqui nós poderíamos listar todos eles. Auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, licença-maternidade, será que eu esqueci de algum? Auxílio-reclusão para os dependentes. Qual outro para dependente? Pensão por morte, um dos principais, na verdade, né, o que a gente mais discute e que hoje vem sendo mais discutido em função das recentes alterações que ele sofreu ano passado com a medida provisória que depois foi convertida na Lei 13.135 de 2015. Então, o que é importante a gente saber aqui? Eu tenho um conjunto de benefícios previdenciários e eu tenho um rol de destinatários. Então, vocês vão, ao longo aqui da pós-graduação, vocês terão benefícios, custeio previdenciário, terão a parte constitucional de princípios, que vocês já devem ter tido, e vão trabalhar também com esses conceitos individuais que começaram comigo agora. Segurado, dependente, carência, período de graça, tudo isso vocês vão ver antes de entrar em benefícios. Depois, ou antes de entrar em custeio. Eu não lembro aqui se vocês começam, João, é custeio ou benefício primeiro? Então, vão ter custeio, depois vão ter benefício. Por que é importante saber o que é segurado e dependente? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de compreender custeio. Como eu faço o pagamento? Quanto eu pago? Sobre qual alíquota e para quem? Isso vai depender do tipo de segurado que eu sou. E aí eu preciso saber identificar dentre os grandes 2 grupos de segurados, dentro dos obrigatórios e facultativos, quem sou eu dentro desses grupos, para saber o tipo de custeio, que custeio significa contribuição previdenciária, o tipo de contribuição que eu farei para o sistema, para saber o tipo de benefício, que depois é o próximo módulo, que vai verter para mim ou para o meu dependente. Ficou claro até aí? Então, embora seja muito conceitual, mas olha, esse negócio é muito sensível. Embora seja extremamente conceitual, essa é a importância de eu entender a diferença, e não só a diferença, mas a amplitude do termo segurado e a amplitude do termo dependente. E todas as condições que advêm disso. Parece muito simples, mas na hora que eu vou aplicar isso na prática,
começam a surgir os pequenos problemas do dia a dia e as dificuldades e aquilo que está na lei que parece tão claro, na hora de aplicar não é tão claro assim. Então são essas situações que nós vamos verificar. Então a primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho segurados e eu tenho dependentes. Mas o meu segurado da Previdência Social, ele vai se dividir em 2 grandes grupos, inicialmente. Depois esses grupos vão se subdividir. Mas os 2 grandes grupos que eu tenho, eles têm uma diferença simples, pequena, mas ao mesmo tempo enorme. Quem sabe aqui me dizer o que difere o segurado obrigatório do segurado facultativo? Obrigatório, certo. A palavra obrigatório já diz. Então, colega, como que é seu nome? Jean acabou de dizer aqui o X da questão. O que faz toda a diferença, conceitualmente falando, no conceito teórico de segurado obrigatório, é aquele que aufere renda. E isso faz toda a diferença. Porque lá na frente, se eu tiver uma dúvida, o síndico é segurado facultativo ou não é? Depende. Ele aufere renda? Direta ou indireta? Ele faz o trabalho só por fazer? Ou disso advém alguma vantagem, alguma facilidade? Essa vantagem ou facilidade ela é financeira? Então ele recebe renda. Porque o conceito de salário de contribuição lá da CLT diz para nós que é tudo aquilo que eu recebo direto ou indiretamente, que eu vou utilizar para o meu benefício e que não é algo que vai acontecer esporadicamente, mas é algo que acontece não eventual. Como que eu digo? Como que é? Se não é eventual, o que que é? Exatamente. Tem uma palavra no direito do trabalho que a gente usa mais, que é o fato de não ser intermitente. Então, eu não tenho algo intermitente, eu tenho algo que é repetido, eu tenho algo que não é não ocasional. Então, vejam, eu tenho então 2 grandes grupos. Eu tenho o segurado facultativo e eu tenho o segurado obrigatório. O segurado obrigatório, ele não escolhe. Não importa se ele quer ou não pagar, ele é obrigado a pagar. A contribuição dele nós chamamos de compulsória. O segurado facultativo não. O segurado facultativo, ele escolhe fazer parte do sistema. É um ato de vontade. E aí vai fazer toda a diferença quando vocês forem ter aula de inscrição e filiação. Aí vai ser, vocês vão conseguir compreender, vocês vão lembrar da minha aula, por quê? Porque a diferença entre o contribuinte facultativo e o contribuinte obrigatório é que se um é obrigado, o ato material de filiação dele depende do quê? Do exercício do trabalho. Enquanto que o contribuinte facultativo, a inscrição dele depende do quê? Da exação da vontade. Porque ele quer fazer parte. A partir do momento em que ele quer fazer parte, ele faz a primeira contribuição em dia, ele se inscreve no sistema. Mas ele precisa do quê? Ele precisa operacionalizar o pagamento. Aquele que aufere renda através de um trabalho obrigatório, basta realizar a atividade. Ele não precisa ir até a lotérica e fazer o pagamento. Mesmo que o empregador dele não fosse até lá e não pagasse, ele estava afiliado, ele estava inscrito na Previdência Social, porque ele realizou o trabalho. Porque do trabalho dele decorre uma obrigação. E aí vem uma outra situação extremamente importante, que nós vamos entrar mais a fundo em todos esses tópicos, isso é só para vocês verem a importância do tema, que é a seguinte situação. Se uns são segurados obrigatórios, outros são facultativos, mas dentro dos segurados obrigatórios eu tenho uma gama de pessoas e eu tenho subdivisões dentro delas, sempre essa pessoa ela é obrigada pelo recolhimento? Não. O segurado obrigatório ele vai se subdividir em 5 subitens, que nós vamos ver aqui. E essa subdivisão, extremamente importante para custeio e para benefício, e quando vocês forem atender a pessoa no escritório, você vai querer saber, você vai precisar saber que tipo de segurada ela é,
para saber como que você conta a carência dela, como que você vai contar o período de graça dela, que é diferente, você precisa saber quem é. Você precisa saber com detalhes quem tinha que fazer o recolhimento. Porque se eu vou ingressar com uma ação para um desses aqui, eu vou fazer a prova do tempo de contribuição, eu vou provar que ele é filiado, eu vou provar que ele tem direito a um benefício, mas depende daqui. Se ele for um segurado especial, eu faço um determinado tipo de prova. Se ele for um segurado empregado, eu vou fazer uma outra prova. Basta provar o exercício da atividade, basta que eu tenha a carteira assinada, e se eu não tiver a carteira assinada, basta que eu tenha testemunhas de que ele exerceu esse trabalho. Já o segurado facultativo, não. Se ele for facultativo, eu preciso do quê? Do comprovante do recolhimento. Então, quando eu vou atender o cliente no meu escritório, eu vou rememorar isso aqui diariamente, até que isso se transforme em um hábito. E que daí eu nem percebo mais que eu faço isso automaticamente. Mas eu vou precisar saber. Porque se esse cliente chegar no teu escritório 20 anos depois, ou melhor, chegou agora querendo que você resolva um problema de 20 anos atrás, e ele vai te perguntar, eu posso recolher em atraso? Não existe sim ou não de resposta. Você tem que responder o cliente com uma contra-pergunta. Depende qual desses segurados você é. Porque para cada um desses eu tenho uma resposta diferente. Eu posso recolher em atraso ou eu posso não poder recolher em atraso. Facultativo, por exemplo, é um ato de vontade. Eu posso ter um ato de vontade hoje para 20 anos atrás? Não. O ato de vontade pressupõe o quê? Contemporaneidade. Eu não posso ter um ato de vontade para o passado. Contribuinte individual. Era sócio, por exemplo, de uma empresa. Não fez a contribuição, mas era um sócio, tinha contrato social, tinha prolabore no contrato social sendo retirado, mas deixou de fazer recolhimento. Posso recolher em atraso? Esse eu posso recolher em atraso. Trabalhador empregado com carteira assinada. Não foi feito recolhimento pela empresa, o segurado não sabe disso. Ele chega no teu escritório e ele quer recolher em atraso. Você vai permitir que ele recolha em atraso se ele tinha carteira assinada na época? Não. Mas existem segurados que procuram o INSS, procuram atravessadores e fazem o recolhimento. Esses tempos, quando eu ainda advogava, eu não posso advogar mais porque agora eu estou no ministério, quando eu ainda advogava, chegou um cliente no escritório que tinha feito um pagamento de R$22 mil. Porque ele foi lá, conversou no caixa, né, no guichê, caixa não, no guichê, conversou, foi lá sozinho na internet, não procurou ninguém, fez o cálculo mental na cabeça dele, colocou por salário mínimo, colocou o número de anos que ele achava que ele precisava. Ah, a empresa não recolheu, mas eu vou pagar. Temos dois problemas aí. O primeiro, esse recolhimento não vai nem ser aceito. Por mais que ele recolha, pode o trabalhador fazer o recolhimento? Não. Ele não vai ser validado, porque só pode quem faz isso, quem é o quê? Opa, como é que eu tiro isso que eu bati aqui? Ah, mas também a tela é touchscreen, gente. Isso é chique demais, né, para minha pessoa. Ele só pode se ele for contribuinte individual. Se ele for segurado empregado, não cabe a ele fazer esse recolhimento. E se não cabe a ele, isso significa que nós tínhamos um terceiro responsável, o que a gente chama de terceiro responsável pelo recolhimento em direito tributário. O tomador do serviço, aí a gente vai mais longe, o contribuinte individual vocês vão ter em custeio. Então, assim, eu estou falando várias coisas só para vocês entenderem o quanto é importante a gente falar desse tema, tá? Por quê? Porque vocês vão utilizar essa aula de hoje, por mais simples que ela pareça, e eu pretendo que pareça simples, né? Se tudo der certo, ela vai ser simples hoje e amanhã. Essa aula vai acompanhar vocês para as aulas de benefício, para as aulas de custeio, para as aulas de recolhimento em atraso, para as aulas de planejamento tributário. Então vocês vão lembrar de mim pelo curso inteiro. Espero que lembrem bem, gostando. Porque vocês vão rememorar esses conceitos para tudo isso que nós falamos.
para saber quanto eu vou pagar, que alíquota eu vou pagar, sou eu que pago, é a empresa que paga, eu sou contribuinte individual, prestei um serviço para a empresa, é o tomador de serviço que paga, desde quando? A lei mudou, passou a ser agora o pessoa jurídica, não sou mais eu que recolho, então a responsabilidade não é mais minha, ela é do tomador. Tudo isso vai depender do tipo do segurado que eu sou. E depois, para que a gente paga benefício, né? Quem que é a pessoa mais importante? Eu brinco sempre em sala de aula, eu não tenho filhos, mas eu brinco sempre que todo mundo sai de casa aqui. Sai pensando em receber o benefício só para si ou sai pensando em proteger a família? A maioria sai pensando em proteger a família, certo? Pelo menos ninguém pensa no benefício, na maioria não pensa no benefício quando tem 30, 40 anos, 50 anos. Vai começar a pensar em aposentadoria lá pelos 60, a maioria das pessoas jovens ativos. Mas pensam nos filhos. E aí são a nossa aula de amanhã, que é o capítulo 2 da aula, que digamos que para quem tem filhos é a parte mais importante. É como eu vou proteger o meu dependente. Como ele vai ter direito, quanto ele vai ter direito, em que situação. Eu tenho um filho inválido. Ah, beleza, isso é fácil. Mas eu tenho um filho que ficou inválido após a maioridade. Ou eu tenho um filho que depois que eu morri, ele tinha 16 anos, e aí depois que eu já morri, deixei a pensão por morte para ele, e ele completou a idade para perder o benefício, ele já estava inválido, ele teve uma doença após o meu óbito, antes do término da pensão por morte que ele tinha direito. O que acontece nessa situação? Então essas são as situações que nós vamos ver amanhã. Como proteger o dependente, o que a gente pode fazer para proteger, quanto ele está protegido, como que o nosso sistema judiciário vem entendendo a situação do dependente. Então, só para voltar ali para a gente não se perder, nós temos dois grandes grupos. Nós temos o grupo do segurado obrigatório e temos o grupo do segurado facultativo. Então eu dividi em 1 e 2. O segurado obrigatório, que é o mais complexo, que é o que nós vamos começar a aula, ele se divide em 5. Então até aí ficou fácil, certo? Eu tenho 2 grupos de segurado, os obrigatórios e os facultativos. O facultativo é um grupo único, ele não tem subdivisões. Claro, eu tenho vários tipos de segurados que podem estar abrangidos por ele, mas eu só vou ter uma única divisão, é um segurado facultativo. Enquanto que o segurado obrigatório, ele vai se dividir nesses 5 grupos aqui, que nós vamos estudar cada um individualizadamente. Primeiro, só para especificar por quê, já que a gente tem que ter um pouquinho de teoria também, porque quem for trabalhar com planejamento previdenciário pode se deparar com uma situação, opa, mas o meu cliente, hoje, ele está inserido numa determinada classificação. Mas há 20 anos atrás, ele estava inserido numa outra classificação de segurado. Isso pode acontecer por quê? Porque a legislação mudou. Então, na época da Lopes, nós tínhamos 5 categorias de segurados obrigatórios. Eram 5 como hoje, mas não eram as mesmas 5. Então, só para esclarecer que existe diferença. E a redação original da 8.212 e 8.213, ela trazia 7 divisões. Porque ela incluía o profissional autônomo e o equiparado ao autônomo. Hoje nós não temos mais essa figura, tá? A partir da 9.876, a 9876 de 99, a subdivisão de contribuinte individual, ela passou a abranger essas 2 categorias. Então, o antigo autônomo, que a gente ouve tanto falar, e o equiparado autônomo, eles foram parar dentro da subdivisão do contribuinte individual. Hoje, está tudo abrangido em contribuinte individual. Então, pode acontecer, se vocês forem se deparar com um cliente mais antigo, pegar o CNIS dele, olhar lá o tipo do código que ele fazia o pagamento. Hoje, o contribuinte individual vai pagar no 1007. Antigamente tinha outras subdivisões. Mas isso aqui eu coloquei só para que vocês saibam. Vocês vão estudar isso mais a fundo, logicamente, quando forem trabalhar com custeio. Aí vocês vão ver todos esses detalhes, o professor que for dar custeio para vocês. Previsão legal. Aonde estão os segurados obrigatórios? Eu tô meio fanha, gente, porque eu tô muito gripada. Só para vocês saberem. Por isso que eu tô assim, falando dando uma lata. Previsão legal. Aonde eu vou encontrar a previsão do segurado obrigatório? Eu vou encontrar ela em 2 lugares diferentes.
no artigo 11 da 8.213, que é a Lei de Benefícios, e no artigo 12 da 8.212, que é a Lei de Custeio. Eu fiz aqui um apanhado geral, esse material vocês vão receber. Eu que mandei atrasado para o João Vitor, se vocês não receberam ainda, a culpa não é dele, é minha, que eu mandei só hoje. Eu fiz um apanhado, olhando o livro do Fábio Zambit Brahim, da Cláudia Salles e da doutora Melissa Fomo. Eu gosto desses 3 materiais, porque são 3 materiais que têm, se você somar os 3, fica muito completo nessa questão de segurados e dependentes. Por quê? Porque principalmente a classificação que a doutora Cláudia Salles dá, que é uma classificação que eu trago aqui no nosso material, eu cito a bibliografia dela no final para quem quiser se aprofundar. Porque, embora a gente tenha esses 2 artigos legais, eles vão falar da espécie, aquele que ofere renda. E vão dizer aquele que ofere renda trabalhando como empregado, aquele que ofere renda trabalhando como empregado no Brasil, aquele que ofere renda trabalhando como empregado fora do Brasil. Mas ele não vai tão a fundo como se a gente pegar artigos nos decretos, nos memorandos internos e na instrução normativa do INSS. E a doutora Cláudia faz isso no livro dela. Então, o livro dela traz de A a Z vários exemplos de cada tipo de segurado desse. Oi? Custeio e benefício da Previdência Social. Ele está na última folha do nosso material, eu coloquei lá em bibliografia consultada. E essa classificação está lá, mas eu trouxe ela no material de vocês também, que a gente vai ver ela aqui. Por quê? Porque é uma forma muito, como é que eu posso dizer, é uma forma muito prática da gente conseguir visualizar quem são esses contribuintes. Porque a legislação, se eu colocar o artigo da lei, como eu falei para vocês, ele só diz assim, aquele que ofere renda no Brasil, aquele que ofere renda trabalhando para missão diplomática fora. Então, é muito mais legal se a gente conseguir verificar isso com os exemplos, assim, olhando especificamente, quem que a gente enquadra aqui? Cada pessoa que a gente pode enquadrar. Então, para começar, o primeiro item nosso é segurados empregados. Segurado empregado não tem... Eu estou demorando para me arrumar com esse daqui, acho que amanhã eu vou trazer o meu. O segurado empregado, ele não tem segredo. Por quê? Porque parte de um pressuposto que o segurado empregado é aquele que tem o quê? Carteira assinada. Então, eu sempre parto de um pressuposto, o correto é que o segurado empregado é aquele que terá a carteira assinada. Pode não ter? Pode acontecer de não ter. E aí a gente tem que fazer um reconhecimento de vínculo para o cliente dentro de uma ação previdenciária. Pode acontecer. E aí eu digo para vocês, vocês vão fazer esse reconhecimento de vínculo na trabalhista ou dentro da tua ação previdenciária? Aonde? Quem levanta a mão para a previdenciária? 1, 2. Quem para a trabalhista? Então, eu vou dizer para vocês, na previdenciária, não é na trabalhista. Não façam reconhecimento, não adianta, tá? Existe, vocês vão verificar quando forem ter benefício, quando forem ter direito processual. Mas assim, eu já vou alertar vocês que o que acontece? A sentença trabalhista, para ela ter valor dentro da ação previdenciária, ela vai precisar de um conjunto de provas que você tem que fazer dentro da trabalhista. Vocês dois aí, venham participar comigo, nada de conversarem entre vocês. O que acontece? Vocês vão ter que fazer um conjunto de provas, que inclusive a instrução normativa pede. Eu sou professora de processo, né? Então, assim, o melhor é você entrar fazendo esse pedido dentro da ação previdenciária. Esse é o grande segredo da ação previdenciária que precisa de vínculo trabalhista. Até porque você vai fazer todo esse reconhecimento na ação previdenciária. Tudo. Você vai provar tudo na previdenciária. Vai fazer audiência de oitiva de testemunha trabalhista na previdenciária. Vai fazer discussão de PPP. Vai fazer tudo na previdenciária. Para não ter que ter duas ações. Pode fazer direto lá. Para reconhecer carteira de trabalho, por exemplo, gente, carteira de trabalho rasurada, carteira de trabalho sem assinatura. Eu não vou entrar com a trabalhista, eu já vou fazer isso dentro da previdenciária. Hoje é aceito, não tem mais discussão sobre isso. Então hoje o direito previdenciário aceita, os tribunais aceitam, a TNU aceita e isso facilita.
Por que não dá para fazer na trabalhista? Eu vou explicar para vocês. Porque os prazos previdenciários, eles não andam junto com os prazos trabalhistas, tá? Então, chegou um clientinho lá no escritório de vocês. O marido morreu. E ela chega para você e fala, olha, meu marido trabalhava, um exemplo do meu escritório. Trabalhava num posto de gasolina, eu preciso, né, da pensão. Aí você vai lá, você pega o material dela, você olha, cadê a carteira? A carteira não tem anotação nenhuma nos últimos 10 anos. Mas ele trabalhava nos últimos 8 para o posto de gasolina. Aí você olha aqui e fala, não, ele é um segurado obrigatório, né? Além de segurado obrigatório, ele é um segurado empregado, ele tinha horário, ele tinha todos aqueles requisitos trabalhistas, que eu até esqueço que eu não sou trabalhista, mas eu sempre esqueço eles, eu não sei de cor. Mas são habitualidade, que mais? Me ajudem aí. Subordinação, dependência econômica, todos esses. Aí o que acontece? Eu falei, não, mas ele tem tudo isso. Então a gente entra com uma trabalhista. Por quê? O que acontece, tá, com outros escritórios que às vezes fazem a trabalhista primeiro? A pessoa tem um prazo para fazer esse requerimento. E aí, às vezes, o advogado não sabe. E ele não entra lá no INSS para fazer o pedido. Ele fala para ela, não, primeiro a gente vai ingressar com a tua trabalhista. Aí a trabalhista demora 2 anos. Sai a sentença trabalhista. Aí ele vai no INSS. Primeira coisa que ele perdeu, todos os atrasados. Porque você tem 90 dias. 90 dias da lei nova. Você tinha 30 dias até outubro do ano passado. Agora você passou até 90 para fazer o pedido. Mas se você foi lá, fez a trabalhista, ficou 2 anos esperando e não fez o teu pedido, o que correu contra ela? Corre o risco de correr prescrição, mas nesse caso não é nem a prescrição. É o fato de que a legislação previdenciária fala que tem um termo inicial. Você só recebe os atrasados se fizer o pedido dentro de determinado prazo. Na nova lei são 90 dias. Então ainda corre o risco dela se prejudicar, porque ela vai perder desde a data do óbito e vai receber só da data do novo requerimento. Mas pior do que isso, é o fato de que ela perdeu 2 anos, conseguiu a sentença trabalhista, quando ela chega lá no INSS, está aqui a sentença. A sentença trabalhista, olha, para a sentença trabalhista valer para mim, você vai ter que me trazer de novo a testemunha, você vai ter que trazer de novo uma declaração, você vai ter que agora me fazer uma determinada prova A, B, C, tá? Por quê? Porque eu e INSS não participei da ação. Então, se eu não participei da ação lá na trabalhista, ela não faz prova contra mim. É mais ou menos por isso. Pode perguntar. Então, tá, a colega está fazendo a seguinte pergunta. Ela está perguntando, vou repetir por causa dos colegas que não estão aqui. Ela está dizendo que o INSS não dá esse tipo de orientação, né? Eles indeferem de plano. Então, aí vai depender da prática de cada agência. Aí vai depender do gerente de benefício de cada agência. Algumas agências abrem carta de exigência e fazem o pedido de que traga, e a maioria, a grande maioria esmagadora, vai esquecer que existe essa previsão na instrução normativa e vai simplesmente indeferir o benefício. Aí tem 2 caminhos, tá? Eu era conselheira do CRPS, então até um tempo atrás eu dizia assim, melhor coisa, recorre para o CRPS. E era algo que eu acreditava muito, porque dependendo do tipo de matéria, vale muito a pena fazer o recurso para o CRPS. Mas daí, nesse caso, da ação judicial trabalhista, não tem valido mais a pena não. O que eu tenho observado é que vale mais a pena procurar o juizado. Tá? Porque aí, se a agência já tem esse entendimento, o entendimento das juntas também não é muito bom. O entendimento de algumas câmaras de julgamento é que é um pouco melhor. Mas o entendimento do juizado é pacífico. Aí não tem discussão, tá? Só que é pacífico em que sentido? Só para explicar. De que vai poder realizar todas essas provas e que não vai indeferir de plano a sentença. Não significa que o juiz previdenciário vai acatar a sentença trabalhista simplesmente. Tudo aquilo que está passando na cabeça de vocês agora, que eu imagino, né? Quem já trabalha há muito tempo não está pensando isso, mas quem está entrando agora fala, meu Deus, eu tenho uma decisão de um juiz de direito, um juiz federal, que faz coisa julgada material. Como que ela não se opõe? Porque ela não se opõe a terceiros que não participaram da lide. Tá? Esse é o entendimento do STJ, embora eu discorde, mas esse é o entendimento do STJ e do STF. Então, a pergunta do colega é, vai ter que ser feito tudo isso administrativamente? Não necessariamente precisa, eu gosto de fazer. Por quê? Porque quando você consegue fazer tudo isso, fazer boas provas,
Muitas vezes o próprio servidor te concede o direito ao benefício, dependendo da agência. Ele não tem legitimidade. Gente, a pergunta que o pessoal de casa, ele perguntou o seguinte: se eu chamar o INSS na esfera trabalhista? Teve muita discussão sobre isso. O INSS só tem legitimidade na esfera trabalhista para opinar sobre a contribuição previdenciária oficial, que é aquele valor, quando aquela contribuição que vai ser paga no momento em que termina a ação. Ele não tem competência material para participar da ação, para discutir se é segurado obrigatório, se é segurado empregado ou não. Essa não é matéria afeta ao INSS na Justiça do Trabalho. Oi? Tem por força de lei, mas aí é uma questão legal, né? É uma questão de legal. Homologação simples, né? Isso. Ele perguntou se a questão, né, do INSS, o que se restringe à competência do INSS na vara trabalhista. Então, o que se restringe? Única e exclusivamente a homologação da contribuição previdenciária. Então, ele vai homologar ou não aquela contribuição previdenciária recebida em acordo e em sentença judicial. Mas eu vou passar... Não, na Justiça do Trabalho, INSS, pessoal, a nossa colega perguntou o seguinte: na trabalhista ou na federal? Aí o INSS vai ter competência nas ações trabalhistas, exclusivamente para se manifestar sobre a contribuição previdenciária oficial, tá? Ele não vai verificar se foi para o NIT do cliente, se tem ligação com o CPF do cliente, se foi reativizada a GFIP mês a mês. A quem cabe essa verificação? Ao advogado e ao cliente, ao segurado em si. Por isso que eu estou dizendo para vocês, vale a pena? O problema da ação trabalhista é que ela não vai constar em lugar nenhum. Ela vai estar naquela sentença, mas ela não muda a realidade dos fatos. Quando eu ingresso com uma ação previdenciária, o que eu peço? Eu peço que aquele reconhecimento conste aonde? No CNIS, no Cadastro Nacional de Informação Social daquele segurado. E aquilo vai fazer parte do quê? Aquilo que eu estou reconhecendo passa a fazer parte da vida contributiva do segurado. O que eu posso fazer na trabalhista, antes de você perguntar só, é pedir que seja retificada a GFIP daquele segurado. Digo, olha, eu estou tratando de um segurado obrigatório, eu estou tratando de um segurado empregado, foi desrespeitado o direito dele da anotação em carteira, essa anotação não foi realizada, não cabe a ele fazer o pagamento da contribuição dele, a contribuição dele cabe a quem? Ele é um segurado empregado, a contribuição dele cabe ao empregador. O empregador vai recolher a parte do segurado, vai pegar a sua parte e vai repassar os dois para os cofres previdenciários. Essa é a obrigação do empregador. Mas, independente disso, mesmo que eu faça isso na trabalhista, isso não tem uma ligação. É uma falha, porque essa informação da vara do trabalho, ela não se comunica automaticamente com a Previdência Social, embora, né, a ideia do E-Social é que isso passe a acontecer. Mas nós sabemos que mesmo as reclamatórias trabalhistas, até que elas operacionalizem dentro do E-Social como a gente gostaria, não é tão simples assim, certo? Ainda tem uma pergunta? Então, aí nós temos um problema. O colega está perguntando o seguinte, previdenciária, isso. O colega está perguntando o seguinte, às vezes nós temos um CNIS, e esse CNIS está com várias janelas que nós chamamos. O que são essas janelas? A empresa, ele trabalha numa empresa, por exemplo, lá há 5 anos, e a empresa faz diversas contribuições, mas com diversas falhas. E aí ele ingressou na trabalhista para corrigir essas falhas, tá? Aí vai depender mesmo do que entende o juiz, né? Porque não deixa de ser uma obrigação do empregador. Então, a vara trabalhista tem competência. Contudo, para que essa informação ela vá para o INSS, passa a ser uma competência do juízo previdenciário. Porque aí eu quero que o quê? Que este empregador que não pagou faça a retificação disso perante o INSS. É um pouco mais complicado do que parece ser, né?
e acerte o CNIS. Então, o que acontece nesse caso em especial? Nós tínhamos vários juízes, e aí eu vou dar o exemplo de Curitiba, né, que nosso tribunal lá, nós temos o 9º TRT, fica lá, ele estava determinando que fosse feita essa correção. Só que chegou no TST, e o TST determinou que não era competência do juiz trabalhista. Então foi um retrocesso, porque a Justiça do Trabalho começou a caminhar no sentido de que deveria ser, ao mesmo tempo, regularizada essa questão previdenciária, até porque, eu sempre digo, vocês que estão estudando aqui a pós-graduação, o direito previdenciário ele caminha, quando se trata de benefício, de reconhecimento de direito em conjunto com o direito trabalhista, e quando se trata de custeio, ele caminha junto com o direito tributário. Então, ele é um direito totalmente interdisciplinar. Vocês vão ver que vocês precisam de constitucional para poder defender vários recursos, vocês vão precisar dos princípios que vocês tiveram lá no comecinho da pós, e também vão precisar de outros conceitos de direito de família, por exemplo, que nós vamos estudar amanhã para dependente. Então, o direito previdenciário é totalmente interdisciplinar. Só que nós também não podemos resolver cada questão dessa num juízo diferente. Então ainda está uma celeuma dentro do Poder Judiciário aonde eu decido cada coisa. Eu preciso de uma tutela para fins previdenciários. Essa tutela, até alguns anos atrás, ela ocorria dentro da ação previdenciária. Hoje, os juízes já pedem que não, que você procure uma vara especializada para poder utilizar essa tutela dentro da seção previdenciária. Então o juízo previdenciário ele já foi bem multidisciplinar. Hoje ele ainda atua no direito trabalhista. Ele concede vínculo de emprego, ele concede, não para fins de que a empresa vá pagar para aquele segurado. Vamos deixar isso bem claro para o meu exemplo aqui não ficar perdido. Então, aquela senhorinha que eu comentei a história com vocês, o exemplo, que chegou no escritório porque o marido faleceu e ela precisava da pensão por morte, a ação que nós entramos para ela no previdenciário não vai trazer a rescisão, não vai haver o pagamento de verbas trabalhistas, nada que a empresa devia para o segurado, mas vai garantir a ela o quê? Aquele reconhecimento das contribuições, dos meses em que ele laborou para aquela empresa como segurado empregado, segurado obrigatório empregado com carteira, que ele deveria ter e não tinha. É isso que a previdenciária vai visar. Só para a gente não misturar, para ficar bem claro, tá? Então, continuando. Então, por exemplo, aquela senhorinha, eu tinha que saber disso para poder dar uma boa orientação para ela. E a orientação no caso dela é, se eu preciso de um benefício previdenciário, o melhor é eu ingressar com uma ação previdenciária. Porque os juízes das outras esferas nem sempre estão preparados para lidar com essa temática. Pode perguntar. Não, a empresa não precisa compor. A pergunta que ele fez é a seguinte, se a empresa também vai compor essa lide, se ela vai ser chamada ao processo. É mais ou menos essa pergunta, né? Se ela tem que participar. Então, assim, nesse momento não, porque não vai ter nenhum ônus para a empresa. Não vai ser discutido ali, e o que for discutido na esfera trabalhista, previdenciária, não vai trazer nenhum ônus para a empresa, nenhuma obrigação. O que vai ou não ser reconhecido é aquela atividade perante o INSS. Naquele momento, quem é interessado? Aquele que vai pagar o benefício. Quem que vai pagar o benefício nesse caso? É o INSS. No nosso caso do exemplo, que seria a pensão por morte. Isso, a colega falou o seguinte, que o interessante seria chamar a empresa para depor no processo. É o que mais ou menos as pessoas tentam fazer, às vezes não consegue, né? A maioria desses grandes problemas são empresas com massa falida, empresa que já fechou, que não sabe mais onde tem, mas quando consegue, leva o empregador também, leva a declaração. Só para fazer mais um esclarecimento, daí eu vou pular para o tema, senão a gente não vai andar na matéria. Mas só para esclarecer, o simples reconhecimento do empregador, ele é suficiente para reconhecer o vínculo? Então eu chamo a empresa concorda com tudo. Isso é suficiente? Não é. E é exatamente por esse motivo que a sentença não é aceita. Por que a sentença não é aceita? Porque a sentença pode ser um acordo de vontades. Eu posso combinar com a empresa, olha, você disse que eu trabalhei para você há 10 anos atrás por tanto tempo,
vamos lá e fazemos um acordo na esfera trabalhista. É por isso que sentença de acordo não vale, né? Vai ter um conjunto de coisas que vocês vão ver mais pra frente que não vale. Então, a simples manifestação do empregador não vale, porque a obrigação da empresa com segurado empregado, ela é no momento. Porque depois que passou os 5 anos e que ele não vai mais ser cobrado pela Receita Federal, aí ele pode falar qualquer coisa, né? É diferente, por exemplo, um caso que eu vi bem atual, que o segurado empregado estava ainda trabalhando e a empresa ajuizou a ação em prol do segurado, porque ele não tinha carência, não tinha nada, dizendo que foi ela que fez o recolhimento no NIT errado de um funcionário. O que aconteceu? Um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Ela tinha 2 segurados com o nome de João Batista. Um João Batista, sei lá, Lima, outro João Batista Soares. E eles estavam fazendo pagamento no NIT, só de um deles. Então, todo mês eles pagavam 2 vezes para um João Batista. E o outro João Batista ficava sem nada. Aí um deles ficou doente, trabalhava na empresa lá há 15 anos, uma multinacional, inclusive, que é um cliente do escritório. Aí a empresa, quando a empresa percebeu que ele fez a perícia, passou na perícia, estava mal, doente, câncer. Quando ele pegou e veio a resposta, veio, não tem qualidade segurada, o cliente não tem contribuição nos últimos 15 anos. Pô, espera aí, trabalha para nós. Aí a empresa foi verificar, eles estavam recolhendo no NIT do outro João Batista. A empresa entrou com a ação. Aí existe o quê? E olha que situação complexa. A empresa entrou com a ação e nem precisaria. Aí eu estou indo mais além, que não é matéria de hoje, mas só para dar o exemplo, tá? O segurado com carteira assinada, que eu disse para vocês que é segurado obrigatório, como é que ele prova a atividade dele? Eu disse quando nós começamos a aula agora. Prova com a carteira assinada. Ele precisa comprovar que houve recolhimento? E aí nós entramos com uma ação. Nós pedimos para o advogado que manifesta a empresa entrar com uma, nós entramos com outra. A empresa entrou com uma de retificação de NIT, está parada até hoje, faz uns 5 anos. Ninguém fez nada. O juiz empurra para cá, empurra para lá, retificação de NIT para refazer os recolhimentos. O que eles querem? Tirar os recolhimentos realizados em duplicidade para um João Batista e passar com correto, dividir para os 2 João Batistas. Tem carteira, tem ficha de empregado, ficha de registro, tem tudo. A ação não andou. Nós ingressamos com uma ação simples. O escritório ingressou defendendo aquele segurado, dizendo, olha, auxílio-doença, trabalha, carteira assinada, ela não me importa se pagou, se não pagou, a gente não entrou no nome da empresa, entrou só no nome dele. 30 dias estava concedido o benefício. Né? A juíza concedeu. Por quê? Porque ele é o quê, gente? Olha como vocês vão usar isso. Ele é um segurado obrigatório. Opa, vou parar, gente. Ele é um segurado obrigatório, empregado, atividade exercida no Brasil, carteira assinada. Ele tinha carteira, inclusive. Ele não tinha nem a desculpa, né, do INSS dizer que não tinha carteira. O INSS tinha que dizer para ele, olha, você não tem contribuição? Quem que tem que cobrar? Receita Federal. Até 2007 era o INSS, agora é Receita Federal. Vocês vão ter isso em custeio. Se vira, meu filho. É isso que o INSS tem que pagar o benefício. Porque ele é segurado obrigatório, empregado, com atividade exercida no Brasil, carteira assinada. Aí a gente entrou com a açãozinha simples. Ó, ele é. Ainda a gente foi exatamente isso. A peça era isso. Artigo 11 da 8.213, artigo 12 da 8.212, o cliente está segurado, está enquadrado aqui. Não tem obrigação com a representação das contribuições. Isso cabe a quem Receita Federal cobra da empresa. Nós não temos nada a ver com isso. Em 30 dias estava concedido o benefício. A empresa está 5 anos com a ação e ainda não conseguiu resolver.